Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hemato Talks, a essas nossas conversas, regada a muito café. Eu, Natália Zing, junto com Thais Fischer. E trouxemos agora alguns highlights, algumas coisas que a gente viu e discutiu dos últimos congressos do IHA, que é o Congresso Europeu, e que esse ano aconteceu em Milão. E do Mundial de Linfoma, que é o ICML, que acontece em Lugano. A cada 2 anos. A cada 2 anos. E aí, até porque Lugano, se a gente fala só de linfoproliferativas, né? A gente acabou resumindo alguns artigos aqui. Obviamente, não são os mais relevantes, também não são um grãozinho de areia aí, né? Só uma pincelada de algumas coisas que a gente discutiu. Em relação às linfoproliferativas desses dois congressos. De novo, não é que sejam os mais importantes, mas são os que chamaram a nossa atenção, seja por afinidade ou não. Então, Natália, começa. Natália esteve representando no IHA e eu em Lugano, né? Então, a gente teve que se separar. Teve que separar nessa. Então, começa número 1 do IHA, e não por importância, mas número 1 selecionado. Acho que IHA Lugano, né? O Polargo. Então, difuso de grandes células B, que é o nosso imperador dos linfomas, vem se falando muito em primeira linha, né? O polatuzumab entrou, então só contextualizando, né? O polatuzumab é um anticorpo droga conjugada, anti-CD79B. Ele começou primeiro a ser estudado num cenário de recidivo e refratário, junto com R-Benda. Teve uma performance boa aí, mas ainda era pouco ganho que se tinha. Mais recentemente, incorporado na primeira linha, junto com o RCHP. No Polarix, que teve atualização também no ano passado de 5 anos. Exato. E aí agora, ele volta também no cenário de recidivo e refratário, junto com um dos esquemas padrão de resgate, que é o RGMOX. E voltado para pacientes não elegíveis a transplante. Então, a gente também sabe que nesse cenário de recidivo e refratário tem o transplante, como também tem o CAR-T, né, como opção de tratamento, mas aqui eles pegaram os pacientes que eram inelegíveis a transplante. Foi um estudo fase 3, randomizado, voltado para esses pacientes, em torno de 100 pacientes em cada braço, que teve ganho de sobrevida livre de progressão. Então, o RGMOX, a gente sabia que era uma terapia que não poderia ser uma terapia finita, né? E esse era o desafio nos pacientes inelegíveis, porque a gente sabe que ele funciona como uma ponte ali para alguma outra coisa, porque a PFS é muito curta, a sobrevida livre de progressão com a RGMOX é menos do que 3 meses. E nesse cenário, a gente não tinha muita coisa o que fazer depois. Bom, aqui a gente tem um ganho de PFS para 7,4, então, assim, ainda é uma resposta subótima, mas já teve um incremento ganho, né? Muito grande. Taxa de resposta, desculpa, até que vem antes de PFS, então a gente já vê que em taxa de resposta, então logo que acaba o tratamento, já é discrepante, a gente responde muito mais com a associação do POLA, a gente tem um overall response aí de 52% versus 24%, sendo a maioria realmente resposta completa, que é o que importa no difuso. Aí a PFS e sobrevida global, que acaba sendo um endpoint que nem sempre, né, quer dizer, não quase esperado, nunca ele entra no endpoint primário, é um endpoint secundário, e que sim, teve ganho de sobrevida global. A gente teve aí um ganho de 19 versus 12 e com uma redução de risco de morte de 40%. Em relação à toxicidade, a gente acaba vendo mais infecção para esses pacientes e também a questão de neuropatia, justamente por ser um anticorpo droga conjugada. Mas a vedotina, né, trazendo a neuropatia. Ele realmente, Polargo, vem para mudar o standard of care. E também nesse cenário que hoje a gente tem de, principalmente CAR-T, porque a gente sabe que a elegibilidade do transplante, a elegibilidade do CAR-T, ela é diferente. Aquele paciente, e eu tô falando só em relação à clínica do paciente, não tô falando nem da doença. Mas um paciente que não é elegível clinicamente ao transplante, ele pode ser elegível sim ao CAR-T. Sim. Então, também se discutiu nas apresentações do Polargo
justamente essa possibilidade de você ter melhores respostas, mantendo a performance do paciente e, de repente, isso ser uma ponte para CAR-T. Essa não era a ideia do estudo, mas é uma discussão aí de como utilizá-lo na prática. Eu trouxe um que me chamou muita atenção. Foi apresentado pela Laura Sen. É um estudo chamado InMind. A gente teve a aprovação teve a apresentação No ASH, no né? ASH, né? Mas aqui a gente, para difuso de grandes células B, como late outbreak, né? E agora a Na gente verdade, teve. a gente teve primeiro a aprovação no difuso, né? Como Tafalena para eles, aí que é o Mind, né? Aí o InMind foi apresentado ano passado no ASH também, que é o Tafa-R-Square, né? Sendo Tafa-R-Lena. esse R-Lê, né? R-Square, que era o Standard of Care do folicular recidivado refratário, e aqui de novo A gente teve apresentado. O InMind. Então, assim, o InMind foi apresentado pela Laura Sen. É um estudo, como a Natália já falou, da combinação Tafa com rituximab e lenalidomida. Ele vem aqui para a população de linfoma folicular, que pode incluir mais do que 2 linhas de tratamento, podia incluir o POD24, que é uma população que realmente tem altas taxas de recidiva e que a gente pior desfecho. Ele incluiu também os pacientes refratários primários, então é uma população realmente mais grave. E aqui a gente teve ganho de sobrevida livre de progressão e de duração de resposta. Então, a combinação Tafa-R-Lena teve ganho aqui de 22 versus 13 meses. E a duração de resposta também foi muito legal, porque foi 21 versus 13 meses. A Laura Sen trouxe que é uma combinação muito bem tolerada, né? Assim, a principal toxicidade tem relação com a lenalidomida, que a gente já maneja adequadamente, com redução de dose. Então, aí, anemia, plaquetopenia, neutropenia, que pode ser ajustada a dose, mas muito bem tolerada. E o braço comparador, acho que foi o que foi mais ressaltado, que o braço comparador era a rituximab lenalidomida, que é o standard of care na segunda linha aí do linfoma folicular. E que foi um estudo que virou standard of care porque teve ganho de sobrevida livre de progressão e ganho de sobrevida global também. E além disso, era o braço comparador era rituximab, mas você vê como a gente foi evoluindo nas combinações. Em um estudo, e aí, nesse caso, a gente tá falando de chemio-free também, Exato. né? A gente tá falando de uso de drogas citotóxicas. Ela falou assim, esse é um esquema, ela terminou a apresentação falando, esse é o esquema que eu acredito que, assim como o estudo que você apresentou, tem grande chance de se tornar o standard of care para o linfoma folicular refratário recidivado. Então, de novo, um POD24, uma mudança de standard of care. De standard of care. Então, eu achei que foi um estudo que me chamou bastante atenção. E aí, vamos falar então um pouco de LLC. E até numas discussões que eu vi, assim, a gente usa muito aquela frase, né? Assim, quais são as necessidades não atendidas, etc. A LLC é uma doença que tá muito bem. Né? Tá muito bem servida. Até porque a maioria dos pacientes nem vai precisar de tratamento, né? Eu sempre falo isso nas aulas. E a gente... acho que não dá pra gente usar essa frase aqui na LLC, que não tem uma necessidade não atendida na LLC. Ou se tiver, assim, é uma população muito pequena, assim. É Richter, né, na verdade. Richter, ou os pacientes que são realmente duplo refratários, etc. Mas tem novas moléculas, assim. A LLC tá muito bem servida. Mais um ponto da LLC... que a gente tem caminhado muito, é cada vez mais falar de tratamentos finitos e depois, então, o retratamento. A gente trouxe 2 estudos que vão falar sobre retratamento, então não é nem a questão de primeira linha, mas é de recidivados, não refratários, recidivados, e a possibilidade de reutilizar o mesmo esquema. Eu vou primeiro trazer o estudo do Captivate. O Captivate, ele então ele levou a aprovação, né, da combinação de ibrutinib com venetoclax de forma finita por 15 meses. E aí aqui a gente já tem um follow-up grande, um follow-up de 5 anos e meio. Tem todos os benefícios. Em sobrevida livre de progressão, em 5 anos e meio, a gente tem 60% de sobrevida livre de progressão. Sobrevida global também é extremamente bom resultado. Lembrando que status mutacional, deleção 17p continuam sendo ferramentas de prognóstico, né? Então, os pacientes, sim, eles têm diferenças de resposta e diferenças de sobrevida livre de progressão, se eles apresentam essas moléculas. Aqui, a gente tem grande parte dos pacientes, eles eram não mutados, e 14% dos pacientes tinham deleção 17p, TP53, também tinha uma pequena
parcela dos pacientes com cariótipo complexo, que a gente tem abordado cada vez mais na LLC. E aí, agora que tem esse segmento Mais maior, eles trouxeram a ideia de retratar os pacientes Com o Ibrut mesmo esquema, e né? Veneto. Uma coisa interessante, que era o que a gente observava muito no uso de BTK contínuo, que eram as mutações do sítio do BTK, aqui não tem. Então, não foi visto mutação do IBTK, que é um benefício da terapia finita. E era uma preocupação quando você usava 2 drogas-alvo. Será que a gente vai perder 2 drogas sensacionais? Será que a gente vai aumentar a índice de mutação? E parece que não, né? Isso. E no de BCL2 teve, acho que, uma mutação só. Aí, em relação a retratamento. Quando a gente olha a população, é uma população de mais alto risco que foi retratada. Sim, então tem a evolução clonal, como também tem aqueles pacientes que já eram Muito piores, alto risco e já que vão tinham recair pior e que a precoce. gente realmente já esperava que iam ter um desfecho inferior. Bom, depois, uma parte dessa população, 25, é um N ainda pequeno, né? Mas 25 pacientes foram submetidos a Ibrut em monoterapia. E 11 pacientes foram submetidos à combinação de Ibrut com Veneto de forma finita, de novo, por 15 meses. Em termos de resposta, o follow-up aqui é pequeno, é um pouquinho mais do que 2 anos. Em termos de resposta, as respostas são muito boas, de overall response. E em PFS, aí nesses 2 anos, ela, entre os dois, as duas possibilidades, seja o IBTK contínuo ou seja o IBTK com Veneto finito, é em torno de 90% a 100%. Ou seja, totalmente factível de ser utilizado e, novamente, uma segunda terapia finita. Uhum. E aí, nesse cenário, eu vou trazer um trabalho um pouquinho menor, ainda mais incipiente, mas eu gostei muito. Foi apresentado através de pôster, na verdade. É o Revenge, Revenge, né? Então, o retratamento com a combinação venetoclax obinutuzumab. Eu achei o título muito interessante e a programação, então, é uma subanálise agora do CLL14, né? Então, o que eu achei interessante desse trabalho é um trabalho inicial, então tem 25 pacientes só, mas eu achei muito interessante que eles separaram a corte em quem recaía em mais de 24 meses e quem recaía entre 12 e 24 meses. Sim. E então, eles faziam o retratamento. Então, a gente, como nos guidelines, até como se apresentou já e a gente já falou, parece que o surrogate aí é 3 anos, mas 2 anos sempre é uma boa maneira da gente enxergar os pacientes que recaem ou não recaem em 2 anos. Lembrando que a estimativa é que a maioria desses pacientes não recaem em 5 anos, né? Sim. Então, a gente tá falando aqui de populações mais graves. Mas eu achei interessante que eles separaram mais que 2 anos e 12 a 24. Nos pacientes que recaíam mais do que 2 anos, eles fariam 6 meses aí do obino com Veneto e depois mais 6 meses de Veneto, 1 ano. E nos pacientes que recaíam mais precoce, seria um tratamento um pouquinho mais intensificado. 6 meses de obino Veneto e 18 meses de Veneto apenas. Aqui, eles mostraram uma corte inicial, mas mostrando eu acho que o mais importante desse trabalho foi o desenho de retratar com tratamento finito novamente e intensificar o paciente que parece ser de mais alto risco. Foram 25 pacientes vivos, apenas uma progressão depois do retratamento. Ele demonstrou, falou, é um estudo muito preliminar, mas traz o conceito de recaído precoce e recaído mais tardio. É para tentar justamente encontrar o surrogate, né? Onde é o nicho de cada um desses pacientes. E altíssimas taxas de doença residual mínima no cenário, ainda mesmo no cenário refratário recidivado, que se traduz, a gente sabe, que doença residual mínima em LLC se traduz em sobrevida livre de progressão. Uma coisa que eu achei bem interessante desse dado, e é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes no carro, em relação à parte imunológica, infecção. Então, aqui não só da eficácia, mas de toxicidade. E a gente tem um alto índice de neutropenia e infecção aqui. E que eu atribuo à reexposição do obinutuzumab. Com certeza. Então, óbvio, assim, essa questão já é muito discutida na primeira linha entre a escolha quando que eu vou combinar o Veneto com o obino, quando eu vou combinar com o Ibrut. Na grande maioria das vezes, essa discussão gira em torno de características clínicas do paciente. Onde ele mora. Do nosso microambiente, que eu falo. Então, não necessariamente da biologia da doença, mas do contexto geral do paciente, nosso mesmo. E aí, assim, no retratamento, mais do que reutilizar o Ibrut, acho que eu teria mais cuidado em reutilizar o obinutuzumab. A gente já vê, às vezes, na prática, pacientes que fizeram obino, às vezes na primeira linha, e fizeram Ritux depois. Já tem
uma questão imunológica ali mais desafiadora, Mais tem mais hipogama, hipogama, mais infecção. zero linfócitos B, até imunossupressão T também. E aí a reexposição de Obino, poxa, o Obino, ele é o... Não tem dúvida que ele é o anticorpo da LLC. Ele é melhor que R-Veneto, que é o que está aprovado Com certeza, assim, atualmente. todas as combinações, ele Até no sempre Gaia a ganha. gente conseguiu ver isso. E ele é realmente onde ele performa melhor. Assim como a LLC é a doença do Obino, o Obino é o anticorpo da LLC. Mas, por ser mais potente, ele também vai estar atrelado a maior eventos adversos. Então teria que ser um acho que paciente mais aqui jovem. teria que ter paciente... cuidado em relação a isso. Ou talvez a questão vai ser, de repente o paciente faz um I mais V na primeira linha, e quando ele recai ele faz G mais V, ou faz G mais V e depois faz I mais V. Talvez essa troca de combinação é que vá ser o futuro na prática. Eu acho que o mais importante é a gente tentar definir quando é uma resposta satisfatória, até quando eu posso considerar. Eu acho que essa é a resposta que esse estudo também quer avaliar. E aí, então, eu vou mudar um pouquinho. Então, a gente falou de difuso, folicular, LLC, e eu vou trazer um Hodgkin. Ótimo. Então, eu acho que no Hodgkin a gente teve muitos avanços desde o ASH para cá. Acho que do ASH o que me chamou mais atenção foi a apresentação do NIVA-VD para pacientes na corte dos pacientes jovens, assim, né, pediátricos e acima de 65 anos. Ou seja, saindo ali do meio, né? Saindo dos tratamentos mais agressivos, que é 18 a 60 anos, que a gente pode, inclusive, intensificar com o Brecad. Que inclusive a gente fala e falou aqui no podcast, mas aí aqui a gente teve uma corte interessante, a qual eu tenho muito interesse, que é a corte de linfoma de Hodgkin EBV positivo. Então, a gente sabe que o Epstein-Barr é o vírus mais linfotrópico, está associado a inúmeras neoplasias, dentre elas o Hodgkin e o linfoma T, e a gente sabe que os linfomas EBV positivos têm piores respostas. Aqui a análise exploratória é exatamente essa. Então, aqui, no estudo NIVA-VD, ele comparou NIVA-VD com BV-AVD, teve ganho de PFS, né? Não teve ainda ganho de sobrevida global, mas com uma tendência de ganho de sobrevida global. E aqui ele analisou especificamente a corte EBV. Então, a gente sabe que na corte EBV, foi muito mais pronunciado a diferença NIVA-VD versus BV-AVD, com uma diferença aqui de 95% de PFS versus 72%. E é muito importante que isso foi verdadeiro. Então, assim, a corte trouxe... Sim, o NIVA-VD vai melhor em todos os pacientes com linfoma de Hodgkin, mas no linfoma EBV, de Hodgkin EBV positivo, essa diferença se torna ainda muito mais pronunciada. Eu acho que a gente sempre tenta fazer esse exercício, né? Você pega a corte geral e aí você tenta fazer os subgrupos, que é desafiador, né? Sempre é, inclusive pelo N dos pacientes, para tentar nichar aonde você teria um melhor aproveitamento daquela maior. Combinação. A gente teve realmente uma apresentação anterior mostrando que nos pacientes idosos o NIVA-VD performava melhor do que o BV, e não só por eficácia, mas por toxicidade, porque você acabava tendo uma maior descontinuidade de tratamento. Eu gosto sempre de ver descontinuidade em pacientes com brentuximab versus o NIVO, e aí você acabava tendo uma melhor eficácia, uma melhor PFS do NIVO, mas muito por aderência ao tratamento e toxicidade. E uma das coisas que me chamou a atenção na apresentação, ele falou só muito cuidado com um cenário, que com os inibidores de PD1 e PDL1, e isso é muito claro, né? Porque a gente sabe que também o EBV faz superexpressão do PD1 e PDL1, então, assim, faz sentido biológico, inclusive. Mas agora a gente tem a comprovação clínica também. Mas eles falam, só tomem um pouco de cuidado com as pseudoprogressões que podem acontecer com a imunoterapia. Então, ele falou isso na apresentação e foi algo que me chamou bastante atenção. Especialmente porque a gente faz PET INTRI, né? Então, linfoma de Hodgkin. Então, assim, cuidado para vocês não julgarem só quando você tá jogando o checkpoint para a primeira linha, para não julgar errado as pseudoprogressões. Então, acho que essa eu já vou até puxar um gancho em relação a isso, para os pacientes no cenário de recidiva e refratário, que são expostos a inibidores de checkpoint. Uma pergunta que ainda permeia será que a gente precisa consolidar esses pacientes? Qual o papel do transplante, seja o transplante autólogo ou alogênico, frente a esses pacientes que são expostos a inibidores de checkpoint? Acho que uma coisa que você colocou é isso. Primeiro, seja na primeira linha, seja nas linhas subsequentes, seja em imunoterapia, seja em combinado, a gente precisa avisar o radiologista ali, o médico nuclear,
que esse paciente foi exposto ao inibidor de checkpoint, porque é outro critério de avaliação. É o RECIL, né, que a gente usa, especialmente quando usa inibidor de checkpoint, tem que tomar muito cuidado com as pseudoprogressões e cuidado também na avaliação muito precoce, né? A gente sabe que essas avaliações, elas precisam ser feitas um pouco mais pra frente. E aí, esse estudo, foi uma apresentação oral, mas assim, é um estudo retrospectivo, não é um estudo randomizado, nada, mas eles foram observar na vida real como que foram esses pacientes. Então, é uma casuística grande até. Eles pegaram os pacientes entre 2016 e 2023 de Hodgkin recidivado refratário que foram expostos ao inibidor de checkpoint. E aí, basicamente, assim, a grande maioria começou o tratamento com ABVD, até se você olhar historicamente, mas ainda assim, metade dos pacientes já tinham sido expostos a transplante, também tinha boa parte dos pacientes já tinham sido expostos a brentuximab, e aí basicamente 1/3 recebeu transplante autólogo, 1/3 recebeu alogênico, porque já tinha recebido autólogo antes, e 1/3 não recebeu nada. E aí, nessa resposta, eu sei que, assim, de novo, por ser um estudo de vida real e retrospectivo, os grupos são muito heterogêneos. Até porque a gente, por exemplo, tende a transplantar alogênicos, os pacientes têm resposta parcial, né? Então, se os pacientes vão pior... já fizeram autólogo antes. Também outra coisa que a maioria era refratário primário. Mais jovens. Mas, enfim, e jovens. Mas, enfim, assim, o que esse estudo deu um insight é que os pacientes que consolidam com transplante, eles vão melhor do que aqueles pacientes que não recebem nada depois. E só recebem um checkpoint. Então, aqui acho que é só um insight ainda. Acho que o melhor seria a gente conseguir fazer um estudo randomizado, obviamente. Sim. Mas que sim, acho que o transplante ainda tem o seu papel e a gente ainda vai precisar consolidar esses pacientes. Acho que a mensagem em relação a Hodgkin ainda mais agora que a gente, não foi o caso desse estudo, mas a gente tem o Pembro-GVD, né? Imuno com químio também na segunda linha, com altíssimas taxas de resposta, acima de 80%. E esses pacientes ainda são candidatos a autólogo, né? Então, tá na linha do tempo do autólogo. A gente já tem essa mensagem muito clara que realmente os inibidores de checkpoint, eles ressensibilizam mesmo aqueles pacientes que eram quimio-refratários, então mudou esse conceito, né? Mas, bom, é uma pergunta que ainda está em aberto. Não sei se a gente vai ter em um curto prazo essa resposta, mas parece que sim, que o transplante ainda tem o seu papel de consolidação para esses pacientes refratários, recidivados, mesmo que já tenham sido expostos a inibidores de checkpoint. Uma outra área que eu queria trazer só para quem quiser entrar a fundo foi radio-oncologia em Lugano. As ultra-low doses, né, dos linfomas de baixo grau, foi realmente algo que teve um simpósio isolado só para isso. E vários momentos que marcaram as doenças linfoproliferativas no Mundial de Linfoma. Mas a radio-oncologia foi algo que também me chamou bastante atenção, que cabe um estudo aí adicional. Então tá bom. Esse é só um breve resuminho de alguns estudos. Teve muita coisa também de bispecífico, CAR-T em doenças linfoproliferativas. Outras moléculas, degradadores de BTK, por exemplo, novas combinações. Chemo-free. E acho que a gente está realmente caminhando para um cenário muito bom entre as doenças linfoproliferativas. Deixem suas dúvidas, sugestões, algum artigo específico para a gente fazer discutir. Um Journal Club. Manto teve várias coisas legais também, mas estamos à disposição. Deixem suas mensagens. Assistam a gente aqui, né, no Instagram, pequenos cortes, mas integralmente no Spotify e no YouTube. Obrigada. Muito obrigada.